O intuito neste vídeo é apresentar a precipitação acumulada no Brasil para os últimos 5 dias e também ver o que esperar da chuva para os próximos 5 dias. Então, este mapa aqui mostra que choveu de forma até expressiva em alguns pontos aqui do Nordeste, porém, em algumas áreas, choveu menos do que o que estava previsto. É o caso aqui de áreas do Nordeste do Maranhão, onde os acumulados foram até baixos, na região ali de Chapadinha. Então, por aqui, a previsão não se mostrou precisa. Porém, choveu até bem aqui em algumas áreas do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e áreas da Bahia, mas, ainda assim, de uma forma geral, os acumulados foram menores do que o que os modelos estavam indicando. Ou seja, os modelos superestimaram a chuva no interior da região Nordeste. Inclusive, alguns deles mostravam acumulados aí em torno de 200 milímetros em alguns pontos, né? Até que isso se verificou em pontos bem específicos. Mas, de uma forma geral, podemos assim dizer, foi um pouco, digamos, decepcionante aí em algumas áreas do Nordeste do Brasil. Mas, de uma forma geral, o bom é que a chuva até veio aí para algumas áreas onde normalmente chove pouco, como é o caso aqui no Nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas, também Agreste de Pernambuco, interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Em algumas áreas aqui, os volumes ficaram entre 50 e 60, pontualmente acima dos 100 milímetros e dos 200 milímetros, deste ponto aqui um pouco mais escuro. Decepcionante um pouco foi o Maranhão, onde choveu menos aí, principalmente na parte nordeste, né? Mas acontece, não dá para acertar tudo não, mas a chuva veio aí para muitas áreas do nordeste, aqui para o nordeste do Brasil. E no caso do centro-oeste, as chuvas ficaram mais concentradas entre Mato Grosso e Goiás, em alguns pontos até acima dos 80, 100 milímetros, e no sudeste choveu mais no norte de Minas. São Paulo teve acumulados bem mais baixos, o mesmo ocorreu no Rio de Janeiro e Espírito Santo. No caso da região sul, os acumulados foram um pouco maiores aqui, no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste gaúcho, na faixa aí dos 20, pontualmente chegando a 30 milímetros. Mas a maior parte do Rio Grande do Sul teve dias aí com acumulados muito baixos ou nenhuma chuva, e também aqui no sul do Mato Grosso do Sul. No caso da região norte, choveu mais no Tocantins, leste do Pará e no estado de Rondônia, como era esperado. De forma irregular no Acre, e Roraima teve aí vários dias de tempo seco, principalmente aqui na metade norte, onde sequer nem choveu em algumas áreas. Em termos de anomalia, tivemos aí chuvas acima da média entre áreas da Bahia, Piauí e Maranhão, ficou de fato acima da média. No caso do Ceará, algumas áreas aí com chuvas dentro, mas teve localidades no Ceará que tiveram volumes aí bem significativos. Não dá para mostrar aqui no mapa de hoje, porque vai até o dia 14, né? E a chuva expressiva ocorreu aí na madrugada do dia 15. Foi hoje. Então, nas próximas atualizações, talvez dê para mostrar isso aqui no caso do Ceará. Mas, de uma forma geral, a maior parte do Nordeste teve chuvas dentro ou acima da média. Foi um pouco decepcionante aqui no norte do Piauí, onde ficou abaixo da média. Deveria ter chovido mais. E no caso aqui do Tocantins, muitas áreas com chuvas aí dentro, um pouco acima da média. No caso do Sudeste, acima da média no norte de Minas e Espírito Santo, enquanto o sul de Minas, São Paulo e região sul tiveram chuvas aí abaixo do esperado. Mesma coisa no Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Na região norte, as chuvas ficaram abaixo da média entre Amazonas, Acre, Noroeste do Pará e Oeste aqui no estado de Roraima. Então, chamando a atenção para o Nordeste mais uma vez, choveu bem em muitas áreas, isso já era esperado, porém a gente esperava mais chuva, né? Isso aí acontece. Então, vamos ver se teremos algum episódio bom de chuva aí mais adiante aí para o Nordeste. É mais fácil aqui para a faixa norte, porque agora está de fato começando a época das chuvas. Mas se a gente for mostrar aqui em termos de umidade do solo, a gente vê que teve uma melhora boa na chuva no interior da Bahia, também melhorou bastante no Piauí, Maranhão, Ceará, também melhorou aí no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Claro que ainda está ainda longe, né, de chegar nos 100%, mas qualquer melhora é bem-vindo. Então, o Nordeste do Brasil teve aí uma melhora boa na umidade do solo, em muitas áreas aí da região. Infelizmente, com a redução das chuvas, espera-se que haja aí uma área de solo mais seco, abrangendo mais aqui o leste da região, ao longo aí dos próximos dias, né? Torcer para que chuvas melhores venham aqui para a parte norte do Nordeste e aumentar ainda mais as condições do solo aí para prosseguimento dos plantios. No caso aqui do norte, o solo está saturado na parte sul e leste da região, Roraima segue com solo seco, sudeste, Minas aí está com um índice de umidade bem elevado, saturado praticamente, mesma coisa no Espírito Santo, Rio de Janeiro aí na faixa dos 80, 90%, né, em muitas áreas aqui, um pouco mais úmido no leste de São Paulo, parte oeste com solo mais seco, e solo seco aí na maior parte da região sul, principalmente no meio oeste do Rio Grande do Sul. No caso aqui do leste do Paraná, umidade do solo elevada, mesma coisa aqui em áreas do centro-oeste de Santa Catarina. Mato Grosso do Sul está com solo mais seco aqui na metade sul do estado e um pouco melhor na parte mais a norte, né? Mato Grosso segue com solo bem úmido, mesma coisa em Goiás, e ao longo em termos de anomalia, na verdade, né, a umidade do solo está bem abaixo do que é para ser em grande parte da região sul, também São Paulo, Mato Grosso do Sul, isso por causa da falta de chuvas, em relação ao que normalmente acontece.
e também mais seco que o normal ali no norte da região norte. A parte sul e leste da região norte, dentro do que é para si mesmo, o nordeste está com solo mais úmido do que a média, em áreas aqui do centro-oeste da região, que é bom, né? O nordeste aí teve uma melhora em termos aí da umidade do solo. E ao longo dos próximos 5 dias, espera-se que haja uma redução da chuva na Bahia, principalmente aqui na metade leste, mesma coisa em Sergipe e Alagoas. As chuvas tendem a continuar aqui na parte norte, em combinação aí, de um VCAM com a Zecit, né? O VCAM vai começar a avançar agora, como sendo pelo interior da região, vai inibir por alguns dias a chuva aqui na parte central do Nordeste, depois a umidade da Zecit vai ser deslocada aqui mais pela borda norte e leste do VCAM, trazendo um pouco mais de chuva aqui para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e ainda menores acumulados entre áreas do sul do Piauí, também do sul do Maranhão, e chuvas um pouco melhores aí no centro-norte desses estados. Também as chuvas tendem a continuar aqui entre Pará, Tocantins, caso do centro-oeste, maiores volumes no Mato Grosso, Goiás e em pontos do Mato Grosso do Sul. No caso aí do Mato Grosso, os volumes aí podem ficar perto de 100 milímetros, e à medida que o VCAM for avançando aqui pelo interior do Brasil, a tendência é que as chuvas fiquem mais irregulares no centro-oeste lá depois do dia 20. Então, isso vai ser bom até para a questão de trabalho de campo. Então, com as chuvas aí bem mais isoladas, ali por volta do dia 20, mais ou menos em 5 dias de chuva isolada, isso vai favorecer aí o pessoal entrar com as máquinas nas lavouras, né? No caso aqui do Sudeste, São Paulo tende a ter os maiores acumulados, pontualmente aí chegando perto de 100 milímetros, e tendência para diminuição de chuvas entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No caso aqui de Minas é até bom, porque já tem chovido muito, algumas localidades aí estão até em situação de emergência, né, por conta de algumas enchentes em alguns pontos. Então, no caso aqui de Minas, esse período de tempo mais seco, né, com chuvas mais irregulares, digamos assim, tende a ser até bom aí para começar a organizar um pouco as questões aí das cidades, né, limpeza e tudo mais. E no caso da região sul, as chuvas tendem a se espalhar mais pela região, inclusive por áreas do Rio Grande do Sul, que teve aí vários dias, até semanas, com chuvas aí muito escassas. Então, para o Rio Grande do Sul, até, digamos assim, é um alívio. E seguirá chovendo aí no Paraná, também em Santa Catarina. No caso do Paraná, os volumes tendem a ser maiores na parte norte e na parte leste. No caso aqui da região norte, pouca chuva no Acre, devido justamente a escoamento de ventos ao longo da Cordilheira dos Andes, ar mais seco aqui vindo do Atlântico Norte, associado aos ventos alisos do Nordeste. Então, esses ventos conseguem chegar aqui no estado do Acre, vindo aí as chuvas. Mas a tendência é que, à medida que a, as instabilidades, né, os ventos alisos do Sudeste vão ganhando intensidade, essas instabilidades aqui tendem a migrar mais ali pelo interior da região norte, e esses ventos aqui vão perder força pela Cordilheira dos Andes. Então, as chuvas tendem a voltar aí para áreas do oeste da região norte, mais lá no final, depois do dia 25, 20, 25 por aí, a partir do dia, digamos, 23, né? Tendência para chuvas se espalhando mais aqui por áreas do oeste da região norte. Uma vez que essa umidade aqui será deslocada para o oeste, tempo mais seco aqui em áreas da Bahia, Sergipe, Alagoas, né? E enfim. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.